Mosaico de histórias. Qual é o rio que te atravessa? Autor Nivaldo Rezende, em memória, vítima da Covid-19. De Vitórias Régias a Águas Vivas. Há centenas de anos, antes ainda que o povo branco abandonasse a sua terra na Europa para tomar de assalto as terras da América do Sul, as Vitórias Régias enfeitavam as mais de 40 lagoas existentes na região de Mata Atlântica, habitada pelos índios botocudos, naquele que depois viria a tornar-se o Vale do Aço. Naquela época, tudo o que tinha vida e habitava o planeta havia sido criado pelo espírito do trovão, Tupã, os céus, a terra e os mares, assim como o mundo animal e vegetal. Tupã ensinou aos homens a agricultura, o artesanato e a caça, e concedeu aos pajés e xamãs o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Tupã era pai de Jaci e Guaraci. Jaci era a deusa da lua, guardiã da noite, protetora dos amantes e da reprodução. Despertava a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando a volta para suas esposas. Guaraci era o deus do sol e auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. Irmão marido de Jaci, ele era o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da noite para o dia, quando acontecia o encontro entre Jaci e Guaraci, as esposas pedem proteção para os maridos que iam caçar. Uma das famílias da tribo dos botocudos escolheu fincar as suas ocas em uma ponta de terra na confluência dos rios Doce, Iraé-Mel e Piracicaba, lugar onde os peixes se juntam. E foi nessa área que eles fizeram as suas plantações de mandioca, seu alimento básico. Não apenas os rios eram piscosos, como as muitas lagoas encontradas mata adentro eram uma preciosa fonte de suprimentos. A vida era fácil e tranquila. A tribo se desenvolvia, responsável por manter as leis e as regras. O deus Sumer também trouxe conhecimento com o cozimento da mandioca e suas aplicações. A deusa Seuci era a protetora das lavouras e das moradias indígenas. Tempos depois, quando o povo branco, católico e colonizador já dominava tudo o que havia, Seuci foi comparada à Virgem Maria por ter dado à luz de maneira milagrosa ao seu filho Jurupari, um espírito guia e guardião. Nasceu porque ela comeu o fruto da Cucurapurumã, a árvore que representa o bem e o mal da mitologia tupi. Uma das tradições sagradas da tribo era a elaboração caxiri, cauim, em algumas outras tribos, uma bebida fermentada indígena, um tipo de cerveja à base de mandioca que era preparada pelas mulheres em grandes quantidades durante as festas. Multirões ou trabalhos coletivos na derrubada ou plantio das roças. O caxiri também permitia ao pajé o acesso ao mundo do sobrenatural durante os rituais que comandava. Nessas ocasiões, tanto o pote quanto o caxiri se transformavam em entidades sobrenaturais da cosmologia indígena. Havia entre os índios da tribo, entretanto, muitos que não se satisfaziam apenas em ser felizes no dia a dia, tendo o que comer e beber, cuidando de suas famílias e vendo os herês, crianças, crescerem em meio à fartura. Esses infelizes fabricavam o caxiri às escondidas e consumiam ocultos em meio à mata, bebendo até não mais aguentar. Algumas apenas tropeçavam nas próprias pernas, caíam e dormiam. Outros
Entretanto, voltava para a tribo e causavam problemas de toda a ordem. Desrespeitavam a autoridade do cacique e do pajé. Ofendiam os mais velhos, batiam nas mulheres e crianças. Por isso, em virtude da desobediência desses índios malvados, o deus Sumé um dia partiu, saiu caminhando sobre as águas do Rio Doce até o Oceano Atlântico, onde desapareceu. Não sem antes prometer que iria voltar um dia para disciplinar os desobedientes. Amor e ódio é o que disso resulta. Na tribo dos Botocudos, que habitavam a confluência dos rios Doce e Piracicaba, havia uma belíssima Cunhatã, mulher jovem, de negros, longos e escorridos cabelos, pele tisnada pelo labor ao sol, rosto, colo e braços enfeitados com as tintas do urucum e do pó de caulim. Seu nome era Pitã, Cunhaporanga, menina bonita, mas os seus pais a chamavam apenas de Pitã. Muitos eram os olhos dos jovens machos da tribo que cresciam e se turvavam ao ver Pitã. Ela lhes despertava sentidos estranhos, desejo de posse, conjunção. Quem sabe uma família futura, mas Pitã sequer pensava em algo assim. Apenas ajudava os pais nos cuidados com os irmãos e no plantio da roça coletiva. Um certo dia, a força do tempo e da natureza manifestou-se em Pitã, ao conhecer Piatã, um jovem e altivo guerreiro de uma aldeia vizinha. A jovem lhe encantou e a ele entregou o seu mangará, coração. Tal fato, entretanto, causou revolta nos jovens que a cobiçavam. Ao perceber o que acontecia, Ayangá, inimigo de Tupã, deus das regiões infernais, um espírito andarilho que podia tomar a forma de vários animais da selva, decidiu se aproveitar da situação. Apesar de ser considerado protetor dos animais e dos caçadores, Ayangá era associado ao mal. Se aparecia para alguém, era sinal de desgraça e mau agouro, pois uma certa noite, Ayangá invadiu os sonhos de Abaeté, um botocudo de gênio ruim, de mau coração e um dos que desejavam Pitã. A trama se formou lentamente e dias depois, na calada da noite, Abaeté raptou Pitã, colocou em uma piroga e subiu as águas do rio Piracicaba, indo esconder a jovem de negros cabelos dentro de uma das maiores vitórias régias que cobriam as águas de uma pequena lagoa a poucos metros das águas do rio. Num local que anos depois seria conhecida como Buracão do Belar. O sumiço de Pitã deixou a aldeia botocuda em polvorosa. Os de coração ruim acusaram Piatá de ter sumido com a jovem. Ele foi capturado, submetido a um julgamento cruel e feroz, e como de nada sabia, nem mesmo do afeto que Pitã nutria por ele, nada pôde dizer, e foi abatido a golpes de tacape. Isso não trouxe Pitã de volta. Dias se passaram, Abaeté volta e meia desaparecia, ia ver a jovem mantida oculta na Vitória Régia. Condoído com o sofrimento dos pais de Pitã, Tupã decidiu interferir e fez cair uma chuva de caxiri na aldeia. Abaeté tomou-a com voracidade e, tomado pelo vapor etílico, falou demais. Revelou ter escondido Pitã dentro de uma Vitória Régia e estava para dizer onde, quando um raio caiu dos céus e o abateu. Jaci e Guaraci, em um de seus encontros, decidiram então que, como não seria possível encontrar Pitã, iriam acabar com as Vitórias Régias em todas as lagoas na região em que ficava a aldeia dos Botocudos. Guaraci durante o dia, Jaci durante a noite,
Recolheram todas as flores e atiraram nas águas dos rios Doce e Piracicaba, de onde elas correram até o Oceano Atlântico, onde foram transformadas em águas vivas, com o único objetivo de que o espírito do malvado Abaetê nunca mais pudesse infernizar a vida da formosa botocuda Índia Pitã. Esta, portanto, é a razão pela qual não existe vitórias régias nas lagoas do Vale do Aço. Eu, entretanto, uma vez e uma única vez, vi uma delas, ou acredito que vi, e foi na mesma lagoa onde Abaetê, séculos atrás, escondeu Pitã. E lhes conto como foi. Um amigo me convenceu a ir pescar. Descemos para o Buracão do Belar, ali ao lado da Avenida Uzi Minas. Cruzamos as águas do Velho Pira, em cima de 2 câmaras de pneu de caminhão. Andamos poucos metros e chegamos à lagoa. Meu amigo resolveu tentar a sorte pouco mais adiante. Estava eu armando a traquitana de pescar traíra quando, ao olhar para a lagoa, em meio aos reflexos da luz do sol sobre o espelho d'água, eu vi uma vitória régia. Surpreso, tentei me aproximar para ver melhor e fui impedido por uma boicininga, cobra que chocalha, que ergueu-se a alguns metros à frente e balançou a cabeça para um lado e para o outro, como que me dizendo não. Obedeci. Tive a impressão que a flor rosa da vitória régia se banhava, que daí os raios solares foram mudando de posição e a bela flor de Pitã se foi. Acredite quem quiser.